Uma pesquisa mostrou que é possível aumentar a eficácia de um fungo no controle de pragas por meio da engenharia genética de alta precisão. Ô Márcio, é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de mutação? Na realidade, a gente já tem utilizado essa ferramenta, né, o CRISPR, para fazer algumas modificações genéticas em fungos. Ô Márcio, além do controle de pragas, quais outros benefícios, esses fungos geneticamente modificados podem proporcionar aí? Na realidade, alguns desses organismos, eu vou falar um pouco do Trichoderma raceanum, o tricoderma de maneira geral. Além de controlar um patógeno, uma doença, né, causada por um fitopatógeno, que é um problema, eles também têm capacidade de promover crescimento de plantas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seguidor de Oeste, seja muito bem-vindo. Modificação genética em fungos fortalece o controle de pragas. Nosso convidado de hoje, Márcio Vinícius Cortes, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Seja muito bem-vindo, Márcio. Olá, Joyce. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição de vocês. Uma pesquisa mostrou que é possível aumentar a eficácia de um fungo no controle de pragas por meio da engenharia genética de alta precisão. Ô Márcio, é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de mutação? Na realidade, a gente já tem utilizado essa ferramenta, né, o CRISPR, para fazer algumas modificações genéticas em fungos. O diferencial desse trabalho, na verdade, e isso sim é inédito, dessa linha de pesquisa que a gente tem trabalhado, é utilizar essa ferramenta para obtenção de fungos não transgênicos. Tá? E com essa possibilidade, a gente consegue melhorar geneticamente esses organismos e levar a campo. Então será um fungo geneticamente modificado aí para combater outros fungos? É mais ou menos isso? No- é, não só outros fungos, mas também insetos, tá? Vou dar dois exemplos para você, né? Tem a Bovéria baciana, que é um inseticida biológico, um fungo, que combate, por exemplo, a mosca branca. Então a gente melhorou ele geneticamente por uma característica específica, tá? Para combate de inseto. Ah, no caso de um outro fungo, que é o Trichoderma raceanum, super conhecido, né? Um agente de controle biológico convencional, talvez um dos mais utilizados no mundo, incluindo o Brasil, nós também melhoramos uma característica dele, uma característica que dá uma maior ahm, resistência à irradiação solar, que é um problema para esses biológicos, né? São organismos vivos que a gente aplica no campo, então a gente consegue aumentar a vida dele no campo, a vida útil dele no campo, então ele consegue atuar mais contra patógenos, no caso fungos presentes no solo, né? Que causam doenças como mofo branco, podridão radicular e por aí. É incrível, né? A ciência, a pesquisa consegue utilizar a natureza a favor da própria natureza, né? O que é oosporina e como contribui para o controle de pragas? Especificamente no melhoramento genético da Bovéria baciana, né? Esse bioinseticida que é bem comum, utilizado, né, no campo. O que nós fizemos? A osporina é um fator de virulência. O que é um fator de virulência? Esses fungos eles produzem várias moléculas, tá? A gente chama de metabólitos secundários, que, e algumas enzimas, que por sua vez têm um papel de matar o inseto, tá? Então o fungo ele penetra o inseto e a doença no inseto é causada principalmente não só pela colonização do fungo, mas pela liberação dessas moléculas, e uma delas é a osporina, que ajuda a matar o inseto alvo, né? Que é o problema que a gente enfrenta no campo. E que fungos são esses, Márcio? Como que eles são coletados? Onde eles são encontrados? Boa pergunta. Esses fungos, para controle biológico, tá? A técnica que é utilizada é o controle biológico, e o controle biológico é utilizado no manejo de pragas, né? Ah, eles, em geral, como é que funciona a prospecção? Nós vamos a campo, em geral, para desenvolvimento de um bioinseticida. Eh, Fungos que matam insetos naturalmente no campo são coletados, são levados para o laboratório, são purificados, caracterizados bioquimicamente, molecularmente, ou seja, a gente tem a informação completa dele, né, em termos da biologia dele. Fazemos alguns bioensaios contra alguns insetos-alvo,
ah, fazemos testes paralelos para ver se a gente consegue produzir industrialmente esses fungos, porque não basta ele ser interessante para matar um inseto, mas também ele tem que produzir em quantidade para a gente poder multiplicar isso em biofábrica e gerar um produto e levar para o produtor. Então, esse é todo um processo para chegar num produto convencional, né? Num produto convencional seria isso: a gente se isola do campo, numa condição natural, e desenvolve um produto baseado nesse natural. O que a gente está fazendo nesses projetos é pegar esse organismo, já que ele já é eficiente, né? Ele já atua como um produto biológico a campo, ele controla bem a doença e melhorar ele ainda mais. Então, no caso da osporina, por exemplo, a gente aumenta a produção da osporina, fazendo uma modificação genética nesse fungo, uma pequena modificação, uma pequena alteração, que não configura uma transgenia, é importante falar isso, é a edição gênica, a edição do genoma. E aumentando a produção da osporina, por exemplo, a gente consegue diminuir o tempo de morte desse inseto quando a gente aplica esse fungo. Ou seja, no caso da Bovéria, a gente conseguiu aumentar a eficiência em 3,3%. Desculpa, 3,3 vezes mais, o que é algo bem relevante. E eles são encontrados, então, coletados na floresta, na árvore, às vezes no próprio campo? Exatamente. Em geral, essas coletas são abertas, tá? Dependendo do que a gente esteja procurando, né, como agente de controle biológico, ou até de promotor de crescimento de plantas, a gente pode procurar numa área nativa, podemos ir ao próprio campo de produção, por exemplo, um campo experimental, e isso é um trabalho que é constante, tá? A gente faz isso frequentemente para tentar isolar as cepas que a gente considera mais eficiente, né? Pode ser do solo, pode ser da própria planta, e por aí vai. E quais foram os maiores desafios aí durante a pesquisa? Boa pergunta, Joyce. Assim, essa é uma pesquisa inovadora, tá? Esses trabalhos que têm saído na parte de fungos, né, então patogênicos e fungos para controle biológico de maneira geral, são basicamente desenvolvidos pela Embrapa. Nem no exterior tem se trabalhado nisso, com a visão de não gerar transgênicos, então a gente melhora geneticamente, com o cuidado de não gerar um organismo transgênico. Então, o maior trabalho que nós tivemos até agora foi adaptar um sistema CRISPR de edição gênica para que funcionasse nesses fungos, porque são fungos não modelo. Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, que eu acho que não tem muito sentido, mas o mais difícil foi adaptar um sistema CRISPR para atuar nesses fungos. E esse sistema é uma tecnologia, não Exatamente. sei muito a fundo, porque é muito técnico, mas é uma tecnologia que você utiliza na modificação desses fungos. Exatamente. A gente chama existem as tecnologias inovadoras para melhoramento de precisão, são as TIMPs, né? Isso é regulamentado pela Resolução Normativa 16 da CTNBio, né? Que cuida de toda a parte de biossegurança no país. E o CRISPR é uma delas. Então, o que é o CRISPR? O CRISPR nada mais é, de maneira bem simplória, ela é um bisturi molecular. Então, o que nós fazemos utilizando essa ferramenta? Nós alteramos o DNA, posso falar de organismos de maneira geral, tá? No nosso caso, nosso objeto são micro-organismos, mas organismos de maneira geral, de maneira precisa. Então, baseado na parte de pesquisas anteriores, nós achamos os alvos no genoma, né? São genes ou regiões que controlam a expressão desses genes, e atacando, cortando, na verdade, essas regiões do genoma de maneira precisa, a gente consegue fazer modificações pequenas, vamos dizer assim, que não atrapalham todo o background do organismo, a gente não altera mais nada no organismo, apenas naquela região específica, a gente garante isso, e com isso a gente consegue melhorar geneticamente esses organismos. Então o CRISPR nada mais é que um bisturi molecular, podemos dizer assim. Nós já vamos falar mais sobre o fungo aí para o controle de pragas depois do intervalo. Fique com a gente. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar.
Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Márcio, além do controle de pragas, quais outros benefícios, né, esses fungos geneticamente modificados podem proporcionar aí? Na realidade, alguns desses organismos, vou falar um pouco do Trichoderma raziano, ou tricoderma de maneira geral. Além de controlar um patógeno, uma doença, né, causada por um fitopatógeno, que é um problema, eles também têm capacidade de promover crescimento de plantas. Alguns desses fungos, especificamente o tricoderma, a gente conhece que eles produzem algumas moléculas, auxinas de maneira geral, que são hormônios, né, vegetais que conseguem proporcionar que a planta tenha um crescimento mais acelerado em relação à planta que não seja tratada com esse organismo. Então, além do controle de pragas, essa ferramenta pode ser utilizada também para melhorar geneticamente, visando outras características. Além disso, aí eu vou sair um pouquinho do controle de pragas, já que você entrou nesse ponto. A gente tem trabalhado também com melhoramento genético de bactérias promotoras de crescimento, fixação de nitrogênio. Então, essa ferramenta, né, que a gente comentou, o CRISPR, ela também pode ser redesenhada, reprogramada para editar essas bactérias promotoras de crescimento e com isso a gente consegue melhorar geneticamente algumas características, inclusive a fixação biológica de nitrogênio. É um desafio grande, a gente tem trabalhado nisso, mas é possível. Em que culturas esse fungo pode ser aplicado? Tá, falando especificamente da Bovéria, os agentes contra-biológicos, né, os insumos biológicos para controle biológico, eles são registrados por alvo. Então, a gente basicamente é a mosca branca, é um problema no feijoeiro, né? Eu trabalho no Embrapa Arroz e Feijão, a gente tem um mandato para desenvolver tecnologias para feijão, outras culturas também, mas para feijoeiro. No caso do tricoderma raziano, a gente pode controlar fungos patogênicos presentes no solo, que causam mofo branco, e para diferentes culturas como soja, feijão, tomate.
E no caso das promotoras de crescimento, as bactérias também, a gente pode atuar para o feijão, milho, para a soja é muito bem desenvolvido, né? Mas existe uma solução tecnológica já bem utilizada pelo produtor, mas para feijão ainda é um desafio e para milho também. Então a gente pode atacar várias culturas importantes. A gente sabe que esses estudos levam anos aí. Em que etapa está a pesquisa? Então, Joyce, essa ferramenta de melhoramento genético ela é bem interessante. Depois que você consegue otimizar a metodologia, você consegue, obviamente, com financiamento, né, que são tecnologias caras de serem utilizadas, o ferramental é caro, né, os reagentes são caros, a gente consegue acelerar bastante a pesquisa. Esse trabalho, especificamente, vou falar dos fungos, né, da Bovéria, por exemplo, foi um trabalho de basicamente um ano com a pesquisa já desenhada anteriormente, né? Então a gente montou o projeto e em um ano e meio, a gente conseguiu avançar para chegar na prova de conceito, ou seja, ter o fungo editado. Eu estou dando outro exemplo que é o tricoderma, fazer um paralelo, foi mais rápido ainda, porque a gente já tinha um projeto avançado para outra característica anteriormente, e então em 6 meses a gente conseguiu já um fungo editado, melhorado geneticamente, né? O tricoderma raziano também. O gargalo agora é fazer toda a genotipagem. O que é isso? É entender o genoma, se realmente nós fizemos de maneira precisa essa modificação genética, tá? E submeter toda a documentação relacionada a essa caracterização genética para a CTN-Bio. A CTN-Bio deve avaliar isso em 2 meses, 3 meses, e a partir desse momento nós somos liberados para levar esses ativos a campo. E aí sim finalizar os experimentos e colocar no que a gente chama de prateleira, para uma indústria interessada, uma empresa interessada a desenvolver um produto final, formular e colocar no mercado. Então, eu acredito que, como você perguntou, né, o estágio atual é isso, estamos chegando num protótipo, tá? E acho que dentro de um ano a gente está levando para ensaios a campo e mais um ano deve estar na nossa prateleira. Depois tem a etapa de registro. Então, vamos, de maneira geral, para ir a campo, para o produtor, muito provavelmente mais uns 3 anos. Ou seja, quando vocês dão início a uma pesquisa, você já tem estudado o fungo, já tem estudado os insetos e a partir daí vocês vão para a coleta e começam a estudar em laboratório, né? Ver como vocês podem modificar, como vocês podem melhorar a eficiência desse fungo, né? Perfeito, é isso mesmo, Joyce. A gente tem todo um trabalho, assim, a gente acaba falando de maneira mais simplória, né? Mas o fato é que tem um trabalho lá de trás, né? Teve um trabalho de coleta. Só para te dar um exemplo, essa cepa que eu estou utilizando atualmente do fungo foi coletada pelo menos 10 anos atrás. Então ela foi caracterizada, foi toda trabalhada, toda a parte genética dela, a gente conhece o micro-organismo, esse fungo, todo o genoma dele, todas as regiões que a gente pode mexer, que a gente não pode mexer. É um trabalho multidisciplinar, é importante colocar isso. Tem toda uma equipe por trás, né? Eu estou representando aqui na entrevista, mas tem toda uma equipe por trás. Temos não só agrônomos, mas temos pessoal da biotecnologia, microbiologia agrícola, químicos. Então, assim, é uma equipe grande, focada especificamente para desenvolver esse projeto, né? A gente tem mais doutores no agro, cuidando das plantas, dos animais, do que na própria medicina, né, Márcio? Porque todos os agrônomos, os biólogos, os pesquisadores da Embrapa, todos estudam muito, são mestres, são doutores, são PhD, justamente para ter todo esse conhecimento. E essa é uma alternativa sustentável, né, Márcio? E como será a aplicação? Vai ser por meio, ele vai ser um líquido, ela é sólido? A ideia é que, no primeiro ponto, realmente é uma alternativa sustentável, né? Controle biológico de pragas, dentro do manejo integrado. Só para fazer um parênteses aqui, Joyce, a área atual, a informação relativamente recente, da área plantada total, em torno de 25% no máximo utilizam-se biológicos, tá? De maneira geral. Então tem um espaço enorme aí para a gente conseguir avançar com esses biológicos que de fato são uma alternativa sustentável. Esse micro-organismo melhorado geneticamente, né, esse novo ativo que a gente está desenvolvendo, na verdade ele vai ser aplicado como os outros biológicos, tá? Pode ser, em geral, o que as indústrias têm feito atualmente são produtos líquidos, tá? São mais fáceis de produzir a calda, fazer misturas.
Então, a ideia é facilitar a vida do produtor. Então, pode ser líquido, mas também pode ser um pó. A gente não tem isso bem definido. Isso chega no final, quando chega um parceiro, uma indústria, geralmente, que vem co-desenvolver o produto com a gente, né? Então, a gente chega num protótipo e co-desenvolve com a indústria. Eles que decidem, na verdade, o que é melhor para o produtor, nessa parte final, em termos de formulação, tá, Joyce? Mas o certo é que vai ser a melhor formulação possível, que ainda aumente a eficiência desse produto, né? E que seja a melhor forma de aplicação para o produtor, não só a aplicação, mas também o custo. Isso também a gente tem no nosso horizonte de visão, né? E biodefensivos é uma forma de a gente garantir um futuro com menor dependência de pesticidas químicos. É uma tendência e eu acho que não é um futuro muito distante, né? Exatamente, Joyce, você está certa. Isso é a nossa realidade, tá? O futuro de médio e longo prazo é bio, né? A gente fala muito em economia circular, a gente toma muito cuidado, principalmente aqui na Embrapa, a gente, quando produz um micro-organismo desse, né, desenvolve um produto, a gente pensa também até como produzir ele. Não adianta nada a gente ter um produto biológico final, né, sustentável, mas se toda a cadeia de produção dele não for sustentável também. Então, a indústria também tem que ser sustentável. A gente, de fato, acredita que com essas tecnologias biológicas que estão avançando cada vez mais, essa técnica de melhoramento genético vem para ajudar ainda mais nisso aí, aumentar a eficiência do produto, o produtor confiar mais ainda nesses produtos biológicos, né, que eles sejam realmente mais eficientes. Eu não digo substituir os sintéticos, tá? Os químicos, eu acho que isso ainda vai demorar um tempo, porque os produtos sintéticos, eles têm seu papel, né? Na nossa agricultura, eles são muito importantes, mas aos poucos eles vão sendo substituídos, sim, tá? E no longo prazo, eu acredito que a agricultura será mais biológica do que nunca. A Embrapa ajudou a transformar o Brasil, né, de um país importador para exportador, tem avançado muito nas pesquisas, sempre ajudando, né, Márcio, aí a garantir a segurança alimentar. A gente quase não fala, mas ainda tem muita fome no mundo, né? E até por desperdício, até por questão de falta de alimento, e com a população aumentando, a gente tem que criar técnicas para garantir alimento para toda a população. E hoje um dos principais desafios do agro brasileiro é justamente a dependência de insumos, né, de outros países como Ucrânia, Rússia, e com essas pesquisas aí a gente está caminhando para ter aí uma dependência cada vez menor até tornar autossuficiente, né? Isso para a gente é um ponto principal, tá? Deixa eu falar um pouco, saindo um pouco do fungo, indo para a bactéria, que é promotora de crescimento, que está dentro do escopo, né, do que a gente está falando. Adubação nitrogenada, né, é caro para o produtor, e, de certa maneira, você acaba prejudicando o meio ambiente. Então, um dos nossos desafios é desenvolver também uma bactéria. A gente está com foco agora no feijoeiro, a gente tem um projeto andando no feijão, de realmente melhorar geneticamente essas bactérias para melhorar a fixação de nitrogênio para o feijão, para tentar reduzir ao mínimo possível a aplicação de adubação nitrogenada sintética a campo produtor. Então, reduz custo, a gente contribui com o meio ambiente, fica soberano, né, em termos de não depender de insumos do exterior. Então, isso a gente tenta contribuir com uma fatiazinha para o Brasil, né, de maneira geral, nesse sentido. E o consumidor, quem está em casa, pode estar se perguntando: e o que eu tenho com isso? Nós já vamos falar sobre isso já depois do intervalo. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia?
como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Márcio, você falava aqui em reduzir custos para o produtor. Quando a gente reduz custo por produtor, o produto para o consumidor também chega num preço mais acessível e isso é importante, né? Perfeito, isso mesmo. A lógica é toda essa. Mas não só o custo, né, como você falou, tem a questão, no caso da redução dos sintéticos, no caso dos pesticidas, né, dos inseticidas, fungicidas. Se você reduz a carga não só no ambiente, mas também no alimento, dependendo do alimento, principalmente esses que a gente consome in natura, né, de resíduos desses agrotóxicos, vamos dizer assim. Então, o consumidor, ele sempre é beneficiado na ponta, né? A gente fala muito do produtor e é engraçado, às vezes a gente esquece um pouco de falar no consumidor, mas o consumidor é o ponto final e de fato, ele é o maior beneficiado na história. É bom para o meio ambiente, para o produtor e principalmente para o consumidor. Isso é a força do agro. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce, o espaço e estou à disposição de vocês para mostrar a nossa pesquisa aqui na Embrapa. A gente, aqui na Embrapa, a gente sempre pensa em estar tecnologicamente à frente, né? Então, para a gente é um prazer de também mostrar para o cidadão o que a gente tem feito aqui na nossa empresa. A população precisa saber o que está sendo feito aí, tem essas pesquisas, esses materiais, essa ciência toda na prateleira tem que ser colocada no mercado. Gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem 2 países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.